Fala, meu querido, minha querida, tudo bem? Vamos continuar com os nossos estudos de Mateus. Hoje a gente vai ler a partir do verso 69 do capítulo 26, Evangelho de Mateus, escrito pelo discípulo de Jesus, também chamado de Mateus, também chamado de Levi, melhor dizendo, e foi escolhido quase como um dos últimos discípulos e que tem o propósito de escrever um evangelho para judeus, um evangelho que tinha como objetivo explicar que Jesus, que andou na Galiléia, na Judéia, que fez sinais, prodígios e maravilhas. E como nós estamos lendo a partir do capítulo 25, 26, principalmente 26, a morte e continuidade de ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus e a vitória de Jesus, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. Mateus escreveu isso para judeus, para provar para os judeus que, de fato, esse Cristo passou por todos esses dilemas, era de fato o Messias prometido do Antigo Testamento, aquele que os profetas Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarias, textos, por exemplo, falando sobre a vinda do Salvador, principalmente Isaías, a partir do capítulo 40, vai falar sobre essa vinda desse Messias. Esse Messias prometido é Jesus. E Mateus está escrevendo isso para judeus, para provar para os judeus que, de fato, esse Jesus era o Cristo. Vale lembrar que muitos desses judeus, muitas vezes, quando a datação do Evangelho de Mateus, posterior ao Evangelho de Marcos, por volta do ano 60, talvez acredita-se que tem até não só um objetivo para os judeus de Jerusalém, mas também para judeus que estavam espalhados pelo chamado mundo antigo. Vale lembrar que o Evangelho sempre teve como porta de fundo, até mesmo se você lê o Evangelho de Atos, Paulo sempre procurava os judeus, porque, afinal de contas, a mensagem do Messias era judaica, e era muito mais fácil você explicar para um judeu que o Messias chegou, do que ter que explicar para um povo que não tinha necessariamente essa cultura do Messias, de que veio um homem como Deus, habitou entre nós, cheio de verdade, e morreu como nosso Senhor e Salvador. Mateus explica que Jesus, que andou com os discípulos, andou com ele mesmo, que deu início ao movimento da igreja e tudo mais, era de fato o Cristo. Tá bom? Quero ler com você o texto de Mateus capítulo 26, verso 69, quando a Bíblia vai dizer sobre Jesus falando, já tinha avisado a Pedro que Pedro negaria, e Pedro acaba negando a Jesus. Tá bom? Diz assim o texto: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, estavam na casa do sumo sacerdote, se você ler versos antes, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se uma criada disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse: ali estavam. Disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Ou seja, dizendo: olha, eu juro que eu não conheço esse homem, que não andava com ele. Logo depois aproximou-se ali os que estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a espraguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. É uma expressão até que eu já falei, eu falei que era galináceo. Não era galináceo. A corneta, se eu não estiver enganado, acho que é galicínium o nome, né? Galináceo é outra coisa, tá bom? É galinha mesmo. Me perdoem a falta. Mas o que importa para nós é o que esse galo cantou, né? Muita gente prefere acreditar que foi um galo mesmo, um animal, mas é muito provável que tenha sido uma corneta, que eu já até coloquei algumas fotos aí para você, que anunciavam a troca de guarda dentro de Jerusalém, tá? Então é possível que seja essa corneta. Seria um som alto, todo mundo escutaria, Pedro também escutaria. Ficaria sem sentido Jesus dizer antes que um galo animal cante, como se o galo tivesse um horário marcado todas as manhãs para cantar, né? Isso não faz muito sentido, principalmente dentro de Jerusalém, uma cidade muito movimentada, justamente num momento desse, onde tinha uma multidão querendo matar Jesus. Pedro conseguiria ouvir o som de um animal cantando, seria uma coisa estranha. Fica mais sugestivo para nós que Jesus não está falando de um animal, Jesus está falando da troca de guarda. Antes que essa troca de guarda aconteça, isso era emitido um som: você me negará 3 vezes. E é isso que acontece. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes.
essa corneta, que tem até esse nome parecido com galo mesmo, e usado no texto como galo, tinha um som de galo mesmo, ela soava como um galo, era estridente, era aguda, então possivelmente tinha essa sonoridade, a semelhança, mas possivelmente era uma corneta. Então Pedro lembrou-se da palavra de Jesus e saiu dali, ele chorou amargamente no verso 75. O primeiro ponto da nossa reflexão é justamente esse choro de Pedro, esse momento onde Pedro nega Jesus, e nega jurando que não tinha nada com Jesus. De alguma maneira, Pedro deixou tudo para trás, né? 3 anos de aprendizado, 3 anos de milagre, 3 anos vendo coisas sobrenaturais acontecendo com ele, e no fim, Pedro acaba abandonando Jesus. Pedro acaba dizendo, olha, não conheço esse homem. Quase que desprezando, quase que falando assim, não, ele não tem valor, ele não é importante. E é um pouco desse sentimento que eu acredito que fez com que Pedro chorasse amargamente. É aquele choro de arrependimento de ter feito, de ter traído, de ter abandonado de fato o mestre. E esse abandono é sentido por Pedro. Pedro chora porque ele sabia que ele tinha pisado na bola feio. Apesar de Jesus ter avisado, falando, ô Pedro, você disse que nada vai acontecer comigo quando eu chegar em Jerusalém, mas você vai ser o primeiro que vai me negar 3 vezes. Vai ser o primeiro que vai me abandonar por medo. E por medo a gente acaba fazendo muita coisa. A Bíblia diz que esse choro amargo fez Pedro sofrer. Foram dias de sofrimento. Tanto é que Jesus vai usar esse mesmo sofrimento de Pedro, esse mesmo choro amargo de Pedro, para construir um caráter transformado em Pedro, que seria líder da igreja. Depois a gente vai ler o Evangelho de João. Lá no finalzinho de João, Jesus, no capítulo 21, vai dizer, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta 3 vezes. Acreditamos que 3 vezes com essa correlação desse dia. Sabe? Na primeira oportunidade você me negou. E agora? Tu me amas? E Pedro se entristece quando Jesus faz essa pergunta lá em João, depois de ressurreto, porque está escrito em João, né? Porque Pedro se remeteu com certeza a esse dia aqui, um dia triste, um dia onde Pedro abandonou tudo que aprendeu, toda a bondade, toda a graça, toda a divindade, toda a misericórdia, todo o amor, outrora recebido, agora abandonado, agora deixado de lado. E Pedro sabia que essa tinha sido uma decisão falha, uma decisão errada, uma decisão injusta. Pedro sabia que, mesmo que a sua vida corresse o risco de dizer que sim, era seguidor de Jesus e talvez até ser morto, a coisa certa a fazer era não abandonar tudo aquilo que aprendeu. Esse texto ele é significativo para nós porque nos ensina que, diante das dificuldades, nós negaremos Jesus. Quando as coisas nos apertam, nos oprimem, quando a nossa fé é colocada de lado, ou melhor, quando a nossa fé é testada, quando a nossa fé é posta à prova, melhor dizendo, nós vamos negar a Jesus? Será que nós vamos, por causa de amigos, por causa de circunstâncias, por causa de trabalho, por causa do bem-estar, do convívio, da fama, do dinheiro, nós vamos dizer, não, esse aí eu não conheço. Esse choro foi amargo, esse choro foi amargo. Mas Deus deu a oportunidade de Pedro reverter esse quadro. E Pedro depois se transforma num líder brilhante da igreja, um homem que pregou o evangelho, que fundou, fortaleceu a igreja de Jerusalém junto com os outros discípulos, que expandiu a pregação do evangelho, e ela chega até nós por causa de Pedro. Pedro foi um homem incrível e é por causa dele que nós estamos aqui. Já tenho até explicado que muito do evangelho de Marcos é resultado do trabalho de Pedro. Apesar de ter Marcos escrito o evangelho de Marcos, Marcos não foi discípulo de Jesus. Acreditamos que Marcos foi um relator, né, das histórias, principalmente que a gente fala que é o evangelho da paixão, o evangelho de Marcos. Marcos é quem escreveu, mas a gente acredita que foi aos pés de Pedro. Até porque na primeira carta de Pedro, Pedro diz que quando ele estava em Roma, possivelmente uma forma simbólica, quando ele diz Babilônia, quando ele estava em Roma, possivelmente quem estava escrevendo e sendo companheiro de viagem, anotando as coisas, aprendendo as coisas, criando o primeiro evangelho, era Marcos, era também chamado de João Marcos. Então a gente entende que Pedro foi extremamente importante, não só a sua liderança, as suas cartas, a sua contribuição no evangelho
de Marcos, possivelmente talvez até sua contribuição também no Evangelho de Lucas, na pesquisa que Lucas faz também sobre a vida de Jesus. Pedro foi uma pessoa muito importante, mas ele passou por esse momento de prova, de provar a fé. E não tenhamos dúvida, nós que somos de Jesus, a nossa fé ela vai ser provada e testada a todo instante. Pelas pressões sociais, pelas ideologias, pelas amizades, pelo trabalho. No mundo mal, o que mais vai ser provado dia a dia, infelizmente, é a nossa fé. Jesus disse: o mundo odiou a ele e vai nos odiar também. Continuando, diz: ao romper um dia, agora no capítulo 27, diz assim a partir do verso 1: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem. E, amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos. E depois a gente vai ler, a partir do verso 11, esse julgamento de Pilatos. No meio disso, Mateus, escreve o seguinte: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Olha só, até mesmo uma passagem de uma compra de um campo de azeite, né, do oleiro, já estava prescrito que iria acontecer em Jeremias. É o S aqui, se vocês continuar aqui, está escrito em Zacarias, verso 12 e 13, de que essa profecia se cumpriria, tendo dito por intermédio de Jeremias. Olha que coisa interessante, tudo prescrito de uma forma incrível. Quero dar um ponto aqui e explicar uma coisa importante, que muita gente pergunta sobre esse texto, se Judas foi salvo ou não. Primeira pergunta, Judas foi salvo ou não? Olha, nós não temos como saber. Bom, nós não temos como informar se uma pessoa é salva ou não, sabe? Isso é ela, o coração dela e as misericórdias de Deus. Eu não tenho condição de avaliar se uma pessoa foi ou não salva por Deus, tá bom? Mas é importante entender que quando o texto está citando aqui, tocado de remorso, em algumas versões aí na sua Bíblia, pode ser que no verso 3 esteja a palavra arrependimento. Esse arrependimento não é o arrependimento que leva para a salvação. Nessa versão, por exemplo, que eu estou lendo, traz a palavra remorso, que não é uma mudança de vida, não é uma conversão, é só um arrependimento, tá bom? Quando a Bíblia fala sobre arrependimento que nos gera salvação, é quando nós nos arrependemos do nosso pecado, da nossa vida de impiedade, de maldade, e a gente para de fazer isso. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. Muitas vezes esse texto é lido como arrependeu-se, se está escrito arrependeu, então Judas, então, ele teve salvação, porque ele se arrependeu. Mas, na verdade, esse texto é traduzido pelo grego como remorso, tá bom? Vou colocar a palavrinha aí que está escrita aí no grego, para você entender que não é o arrependimento para a salvação, é só um arrependimento que traz remorso por alguma coisa feita. Foi isso que deu em Judas, tá bom? Segundo ponto, Judas se matou, então se ele se matou, ele perdeu a salvação. Porque todo suicida não entra no reino dos céus. Também é uma mentira que as pessoas inventaram. Não é? Muitas pessoas pregam que os suicidas não herdarão o reino dos céus, mas isso não é verdade. Tá? A Bíblia em nenhum lugar diz que o suicida ele perde a salvação porque ele cometeu um pecado. Se assim fosse, o céu estaria vazio, porque todos nós cometemos pecado todos os dias. E o suicídio nada mais é do que um pecado como qualquer outro. Pastor, mas o suicídio não é um homicídio? E os homicidas, eles não estão afastados do reino dos céus, como diz, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9 e 10? Não é isso que Paulo está dizendo naquele texto. Paulo não diz que, por exemplo, se você passou mal, atropelou uma pessoa e essa pessoa morreu, você perdeu a sua salvação. Paulo está falando das pessoas que vivem para o que está escrito
em Corinto capítulo 6, 9 e 10. Vivem para matar, vivem para mentir, vivem para a libertinagem, para a luxúria, para a depravação moral, sexual. As pessoas que vivem com esse sentimento, com esse desejo no coração, essas pessoas não são filhas de Deus, por causa justamente do seu coração. Então é óbvio que essas pessoas perderam a sua condição, a sua chance de salvação. Mas o que a Bíblia diz é que não é por causa de um erro que nós perdemos a salvação. Tem muita gente que acredita que se eu não pedir perdão toda hora para Deus e morrer, por exemplo, sem pedir perdão, eu perco a minha salvação. Primeiro que você não perde aquilo que não foi você que conquistou. A salvação é um presente dado por Deus. Não é mérito humano. E nem vem por obras. Efésios capítulo 2. Não é pelo que você faz que você prova se você é ou não salvo. Ah, mas isso então dá licitude para que a gente viva pecando? Claro que não. Paulo mesmo vai dizer, se somos livres, devemos viver em liberdade, mas não a carne. E sim para que vivamos livres de consciência e de ações, que agrade a Deus e abençoe o nosso próximo. Mas a gente vive agora livre para não se escravizar a nada que o mundo oferece. Afinal de contas, nascemos de novo para sermos libertos de todas as escravidões que estavam conosco antes de Cristo. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai anulando um pouco a nossa carnalidade, nossas paixões e desejos contrários à vontade de Deus, para viver diante do Senhor. Mas isso não significa que se você peca, você perde a salvação. Pelo contrário, a Bíblia diz que se pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus que nos purifica de toda injustiça, nos perdoa o pecado e nos purifica de toda injustiça. Justamente permitindo que a nossa vida esteja salva, continue salva e vai sendo salva todos os dias. Porque nós vamos continuar pecando, infelizmente. A salvação é um processo dado por Deus, se aplica à nossa vida, mesmo que sejamos pecadores. Mas lembre-se, isso não dá licitude para que a gente fique fazendo coisa errada e amando o pecado. Isso só prova que o Espírito Santo não mora no nosso coração. Agora, o suicídio é só mais um pecado como qualquer outro. Claro que é pesado, é triste, claro que é uma situação complicada, claro que é uma situação difícil, mas as pessoas não perdem salvação em Cristo Jesus porque cometeram um ato falho. Senão, eu e você que mentimos e não pagamos uma conta na cantina da igreja, também perderíamos a nossa salvação, porque para Deus não existe pecados diferentes. Muita gente aí explicando que existe pecado diferente, que pecado e iniquidade são de... para com esse negócio. Pecado é transgressão da vontade de Deus, é oposição a Deus. E tudo o que você faz em oposição a Deus, em oposição à vontade de Deus, vai trazer prejuízo para a sua vida. Sendo você uma pessoa que conhece ou não Jesus. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Ah, mas então qualquer pessoa pode, né, como a gente falou, tirar talvez a sua própria vida, né? E isso não vai dar em nada para ela. Isso é um contrato de licitude para que isso aconteça. Claro que não, né? Acabamos de dizer que se amamos a vida, temos que entender que o Deus que nos deu a vida é dono dela, não só da nossa, como também do nosso próximo. Assim como o assassinato é pecado, assim também tirar a nossa vida não deixa de ser um erro diante de Deus. Bom, e a gente não vai viver errando. Acabei de dizer, fomos chamados para a liberdade, vamos dar ocasião a viver no pecado? Não. Nós vamos incentivar as pessoas a tirar isso da mente. E terceiro ponto importante de você entender que muitas vezes as pessoas que cometem tais atos, muitas vezes estão com um peso e uma amargura tão grande no coração, e entendem que a forma de resolver os conflitos da vida, muitas vezes é tomando uma atitude dessa. Em outras palavras, essas pessoas estavam doentes, estavam com prejuízos emocionais e psíquicos. E Deus leva em conta essas coisas. A pessoa que não está em suas plenas faculdades mentais e comete uma bobagem dessa, ela não vai ser perdoada por Deus porque existe um legalismo bíblico ou porque eu e você achamos que essa pessoa não é digna de salvação? Para fechar, não existe nenhum versículo bíblico que diga que uma pessoa que tira a sua própria vida perde a salvação. Porque você não perde aquilo que não foi você que conquistou. É um dom de Deus, um presente de Deus à sua vida. É obra do Senhor, não é nossa. Fica a dica para você entender que nós não sabemos se Judas foi ou não salvo. Muita gente diz que não, muita gente diz que sim. Eu prefiro acreditar que Deus oferece salvação a todo aquele que crê. E que se aconteceu, o texto de Atos vai dar uma ideia de que não,
né? Depois você pode ler, estou colocando aqui, mas eu não sei, eu sei da minha vida e digo para você que você só vai saber da salvação da sua vida. Gostou do estudo? Compartilha, continue aqui toda quarta-feira que a gente vai voltar com as nossas lives e vamos continuar estudando o Evangelho de Mateus para a gente continuar aprendendo muita coisa boa na Palavra de Deus e continuar caminhando aí nesse dia sofrido de Jesus da sua morte. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.